SPTV, segunda edição. Oferecimento Uninove. Matricule-se agora e já ganhe 10 GB grátis por mês. A vacinação de moradores da capital com 58 e 59 anos marca a retomada dos grupos por idade, sem doenças pré-existentes. A nova meta do governo de São Paulo é vacinar toda a população acima de 18 anos com a primeira dose até 15 de setembro. Para imunizar os novos grupos, o Programa Estadual de Imunização depende de novas remessas de vacina. O Butantan entregou hoje 1 milhão de doses da Coronavac. Já o Ministério da Saúde informou que a chegada do imunizante da Janssen vai atrasar. Veja também a volta do trânsito e dos congestionamentos em São Paulo. Destaque da Laura Cassel. Em quase metade das ruas mais movimentadas da capital, os alertas de congestionamento em junho, mas que dobraram em relação ao mesmo período do ano passado. A polícia investiga um ato de vandalismo no viaduto Diário Popular. Um grupo parou vários ônibus, forçou os passageiros a descer, esvaziou o pneu dos coletivos e prejudicou 33 linhas. Esse é o destaque do Renato Biasi. O Sindicato dos Motoristas de Ônibus diz que foi um protesto de motoristas desempregados. Eles ainda não foram identificados pela polícia. E ainda, o gás de cozinha ficou mais caro de novo. É a quinta vez que a Petrobras aumenta o preço do botijão de 13 quilos este ano. É agora no SPTV. Sete horas e 8 minutos, boa noite para você. A Secretaria Estadual da Saúde manteve o calendário de vacinação contra a Covid anunciado ontem, mesmo sem o imunizante da Janssen. O calendário do Programa Estadual de Imunização contava com 678 mil doses da farmacêutica que tinham sido prometidas para amanhã. Ainda não tem previsão para a chegada dessa vacina, que é de dose única. O governo disse que há 3 vacinas disponíveis por enquanto: AstraZeneca, Pfizer e Coronavac. Veja agora na reportagem da Malu Maza. O dia da vacinação ficou mais próximo. E quem diria que uma picadinha no braço ia causar tanta ansiedade? A Tânia e a Janaína estão contando os dias. Com a antecipação do calendário, a vez delas chega na quarta-feira da semana que vem, dia 23. Foi sensacional e acho que eu vou ficar bastante emocionada na hora da vacina. Contagem regressiva, né? E é o que eu penso. A gente fica feliz por estar vacinando, mas vai ficar mais feliz quando todo mundo estiver vacinado. Aí eu acho que é motivo de alegria, né? O anúncio foi feito ontem. O governo disse que vai vacinar todos os adultos acima de 18 anos sem comorbidades até 15 de setembro, antecipando em um mês o cronograma. A previsão é imunizar a faixa de 40 a 59 anos a partir de quarta-feira até 14 de julho. 7,5 milhões de pessoas. Segundo o governo, o novo calendário leva em conta as doses programadas pelo Ministério da Saúde. O avanço é planejado com base em remessas de vacinas previstas pelo Programa Nacional de Imunização. Então, estamos trabalhando muito forte para que a gente possa levar aos brasileiros de São Paulo a vacina, como o senhor diz, para o braço de todos eles nesse momento. No mês de junho, em 15 dias, vacinaremos 7,5 milhões de pessoas. O último relatório do Ministério da Saúde com a projeção de entregas de vacinas da Covid é de 9 de junho e estimava para este mês a entrega de quase 38 milhões de doses aos estados. Desse total, pouco mais de 8 milhões seriam destinados ao estado de São Paulo. Esse número não inclui os 3 milhões de doses da vacina da Janssen, que inicialmente estavam previstos para chegar amanhã ao Brasil, mas tiveram o envio adiado. A farmacêutica informou que está dialogando com o Ministério da Saúde e outras autoridades locais para disponibilizar a vacina o quanto antes. Ontem, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização disse que contava com a chegada da vacina da Janssen. Hoje, em nota, a Secretaria Estadual da Saúde disse que o cronograma anunciado está mantido. Com 31 anos, o Reinan deve se vacinar no fim de julho. Uma proteção a mais para quem tem se deslocado todos os dias para trabalhar.
e que já teve Covid e perdeu a mãe para a doença. Minha mãe, infelizmente, se ela levou, foi 10 dias só internada. Não teve a chance que eu tive. O calendário estadual serve de base para o andamento da vacinação, mas os municípios podem adiantar por conta o cronograma de acordo com as doses que têm disponíveis. Aqui na capital, a vacinação de quem tem entre 58 e 59 anos já começou. A Débora chegou antes mesmo de o portão do megaposto na Barra Funda ser aberto. Nossa, inexplicável. É muita ansiedade. Além do novo grupo de hoje, a capital continua vacinando as pessoas com comorbidades, com deficiência, profissionais da educação, como as amigas professoras, que foram juntas até o drive-thru na Zona Leste. Comemoração tripla depois da vacina. É muito importante, né? Demorou um pouco, mas pelo menos a gente está tomando a vacina. Agora, né, vai ficar tudo bem. Momento mais do que esperado. Hoje, o Instituto Butantan entregou mais um lote de 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. 226 mil doses ficaram já aqui em São Paulo e serão usadas na imunização de gestantes. Sobre a vacina da Janssen, a Anvisa aprovou a ampliação do prazo de validade do lote de 3 milhões de doses que deveria chegar ao país hoje. Agora, o imunizante poderá ser aplicado até 8 de agosto. Antes, as doses iam vencer no dia 27 deste mês. E a Secretaria Municipal de Saúde da capital disse que vai anunciar amanhã o calendário municipal da vacinação do público de 50 a 59 anos, que começa na quarta-feira. Mas adiantou que cumprirá o prazo do governo do estado, que prevê que todo este grupo estará vacinado até o dia 22 deste mês. Vamos ver agora, então, como é que ficou o calendário de vacinação com a antecipação anunciada ontem pelo governo do estado. É o que a gente confere agora nessa tela. Depois de amanhã, quarta-feira, é dia de quem tem entre 50 e 59 anos. Lembrando que a capital já começou a vacinar hoje pessoas de 58 e 59 anos. Quarta-feira que vem, dia 23, a vacina chega para pessoas de 43 a 49 anos. E no dia 30 de junho, quem tem 40, 41 e 42 anos também poderá se vacinar. Aí em julho, dia 15, será a vez dos adultos de 35 a 39 anos. E no fim do mês, dia 30, vacina para a população de 30 a 34 anos. Vamos agora para os 2 meses finais aqui desse calendário até acima de 18 anos, né? Olha só, agosto, dia 16, público contemplado será o de 25 a 29 anos. E em setembro, a partir do dia 1º, população de 18 a 24 anos. Quase 30% da população de São Paulo já começou a ser imunizada. Vamos ver os números agora aqui no telão, nessa outra tela que a gente destaca agora, um balanço que a gente acompanha diariamente. 19.592.816 doses já foram aplicadas. A gente tem quase 30%, olha só, 29,44% das pessoas tomaram a primeira dose, 12,89% as 2 doses. A variante Gama do novo coronavírus, que teve a primeira amostra documentada em Manaus, no Amazonas, representa mais de 90% dos casos de contágio registrados aqui na cidade de São Paulo em abril e em maio. É o novo resultado da vigilância genômica que a Prefeitura de São Paulo está fazendo em parceria com o Instituto Butantan, o Instituto Adolfo Lutz e também o Instituto de Medicina Tropical da USP. As análises são feitas semanalmente em 250 amostras de testes positivos de Covid. Esses mesmos exames revelaram que até essa segunda-feira não foi constatado nenhum registro da circulação da variante Delta na capital. A Delta é aquela variante identificada pela primeira vez na Índia que causa tanta preocupação. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, comentou o resultado dos exames e a importância das medidas de prevenção. Nós não temos, nesse momento, a circulação da variante indiana na cidade de São Paulo. 97,14% da circulação no sequenciamento genético realizado é da P1 de Manaus, né? E o restante 2% de outras variantes, como do Reino Unido e outras agregadas aí à variante P1 de Manaus. O que não significa que a gente tenha que baixar os cuidados, ao contrário, manter todos os cuidados, né, da vigilância sanitária, as medidas de não aglomeração, de uso de máscara. É fundamental, né? Mas no trânsito da capital, o movimento é de vida normal. O número de carros aumentou e os índices de congestionamento também. A repórter Laura Cassano acompanha agora a volta para casa nessa segunda-feira e mostra a situação para a gente. Laura, boa noite para você.
Olá, boa noite a todos. A gente fala ao vivo aqui do terminal de ônibus Pinheiros, que a gente sabe faz a conexão tanto com o metrô quanto com o trem. A gente aproveita então para mostrar para vocês como é que tá esse movimento na volta para casa. Ali, olha, já tem fila para os passageiros embarcarem lá para Embu-Mirim, né? A gente lembra que é importante o uso da máscara, reforçar os cuidados com o distanciamento social e fala também do movimento das pessoas que estão circulando pela cidade de carro. A nossa produtora, Carol Moreno, analisou os dados do Waze, que é um aplicativo que não só mostra os melhores caminhos para a gente, mas também coleta os dados dos usuários, ou seja, quando um motorista avisa para o outro que tem ponto de parada, que tem congestionamento mais adiante. E ela observou o seguinte, que houve um aumento nesses disparos nos últimos meses. Em algumas vias, para dar um exemplo, 9 de julho, Rua Vergueiro, Avenida dos Bandeirantes, Paulista, Avenida Santo Amaro e até na Marginal Pinheiros, só para citar alguns exemplos. Agora, os especialistas dizem que é preciso redobrar os cuidados nesse momento ainda crítico da pandemia. A pandemia nos obrigou a muitas coisas. Quem pôde, ficou em casa e desacelerou. E o trânsito da maior cidade do país sentiu. Hoje o visual já é outro, bem diferente. Tem mais gente circulando, exatamente. O trânsito está um pouquinho mais carregado, né? Vamos dizer assim. O Richard, que estava esperando para cruzar a Avenida dos Bandeirantes, também percebe a diferença. Ficou uma maravilha no início da pandemia, sumiu todo mundo, ficou todo mundo em casa, é isso. E agora, como é que tá? Agora tá começando a voltar tudo como era antigamente, hein? Um levantamento de dados coletados pelo Waze, feito pela nossa produção, confirmam que os motoristas vêm percebendo nas ruas. Este mês, das 98 ruas mais movimentadas da capital, 95 registraram aumento no número de alertas de congestionamento em relação ao mesmo período do ano passado, quando a cidade ainda estava em quarentena rígida. Em quase metade delas, o número de alertas de congestionamento mais que dobrou. Normalmente, meu horário de sair era 6, 6 e 10. Ultimamente, eu estou saindo 10 para as 6 por causa daquele pedacinho para sair na Marginal Pinheiro ali. Onde eu gastava 8, 10 minutos, está gastando de 25, meia hora. Agora são 5 da tarde, a gente está circulando aqui pela Avenida 23 de Maio, o trânsito está lento e pelo aplicativo a gente observa, olha, que tem diversos pontos de atenção indicando que o trânsito está parado. Inclusive, a 23 de maio foi a via que registrou o maior aumento de alertas desse tipo. Só este mês, até ontem, o aumento no número de alertas de congestionamento foi de 9 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. O Joselito tem evitado pegar a 23, principalmente quando tem passageiro para levar para o aeroporto de Congonhas. Tem caminhos alternativos por dentro dos bairros. Aí é opcional do passageiro aceitar. Ontem, o número de alertas de congestionamento foi o recorde do ano. Bateu até o Dia das Mães. Quando a gente olha para a linha do gráfico que indica a quantidade de alertas no mesmo período do ano passado, a diferença é enorme. No dia 13 de junho de 2020, a capital estava na fase laranja do Plano São Paulo. Atualmente, a fase é a de transição. Para o epidemiologista da USP, Paulo Lotufo, o aumento da circulação de carros e de pessoas acontece num momento crítico da pandemia. Depois do pico que houve agora de março de 2021, ainda a coisa está muito grande e nós podemos ter um novo avanço da epidemia aqui em São Paulo. A Luciana, que já perdeu parentes para a Covid-19 e vai se vacinar na quarta-feira, sabe que ainda não é hora de relaxar os cuidados. Tem que se conscientizar que a pandemia ainda não acabou. A gente ainda vai ter que usar máscara, ainda existe o risco de contaminação, existem as variantes, isso tudo as pessoas têm que se acompanhar. Usar máscara e manter o distanciamento social, fundamental. Agora a gente vai ver os números da pandemia que justificam justamente essa preocupação, né? 92 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. No total, são 118.213 vítimas no estado de São Paulo. Agora, o número de casos confirmados, 5.309 foram confirmados de ontem para hoje. E o total de diagnósticos é de 3.464.158.
A média diária de novos casos está há 4 dias com tendência de alta, um número que não é nada bom aqui no estado. Hoje a média está em 13.418 novos casos de Covid por dia. Há uma tendência aqui de alta, né, com um aumento de 16% em relação à média de 2 semanas atrás. Agora a gente confere a média de mortes, que está em 524 por dia no estado. Aqui há um aumento um pouco menor, de 1% em relação à média de 2 semanas atrás, o que caracteriza estabilidade. Veja a seguir a investigação sobre o ato de vandalismo que prejudicou 33 linhas de ônibus hoje na capital. E também mais um policial militar foi preso suspeito de participar da execução de 2 homens. As vítimas foram mortas durante uma perseguição na zona sul da capital. Vamos ver o trânsito aqui ao vivo. Olha só a Marginal Pinheiros, no sentido da zona sul, depois aqui da Ponte da Estaiada, com trânsito bem congestionado. E agora, na sua tela, a Avenida Paulista. Vamos dar uma olhadinha na Paulista, olha só, com muito trânsito ali perto da Consolação. Agora, 7h23, o SP2 volta já. Cadê o vinho? Relaxa, tá na mão, eu passo aqui no iFood. Faltou o vinho, a cervejinha do churrasco ou o chocolatinho da tarde? Isso e muito mais você resolve no iFood Mercado Express. Em 15 minutos, tá na mão. Fazer mercado agora é assim. Beba com moderação. A maior oferta de jogos do Brasileirão é no Premier. Meu amigo, é tanto jogo que dá até pra se perder. Mas você, que tá sempre na torcida, sabe muito bem onde ver esses times, né? São 2 jogos na quarta e 1 na quinta, pra você ver só no Premier. Assine em premier.globo ou consulte nossos parceiros de venda. Para ajudar os mais necessitados nessa pandemia, nasceu em São Paulo o programa Cidade Solidária, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo e de diversas entidades da sociedade, que já entregou mais de 4 milhões de cestas básicas e distribuiu mais de 4 milhões de refeições por toda a cidade. Além de cestas básicas, alimentos e produtos de higiene e limpeza, é possível contribuição em dinheiro por depósito bancário ou Pix. Participe, doe, contribua. Acesse spcidadesolidaria.org. Prefeitura de São Paulo. Luna consegue visitar Del. Mas é muita cara de pau. Como é que você conseguiu entrar aqui? Ursula, não trata a Fiona assim. Del, tem coisas que eu não vou conseguir te explicar agora. Por favor, não duvida do que eu sinto por você. É só isso que eu te peço. Ah, não. Declaração de amor nessa E Alexia se prepara pro tudo ou nada. A arma do Dominique. O que é pra fazer com ela? Hein? É pra guardar em outro lugar? Essa arma vai ser a nossa proteção hoje. A gente vai invadir a casa da bandida. Daqui a pouco, salve-se quem puder. Os responsáveis por depredar ônibus hoje de manhã e provocar o caos no centro da capital ainda não foram identificados. A suspeita é que sejam motoristas desempregados. O repórter Renato Biasi está no terminal Parque Dom Pedro, segundo lá no centro, e tem mais informações agora para a gente. Boa noite, Biasi. Boa noite, Alain. Boa noite a todos. Pois é, esses atos ocorreram bem ao lado aqui do terminal Dom Pedro, um dos principais da cidade, aqui no centro da cidade, e tiraram de circulação 14 ônibus e 33 linhas durante 2 horas e meia, né? O Sindicato dos Motoristas emitiu nota mais cedo dizendo que não tem nenhuma relação com esses atos e que condena essas ações violentas. Mas a SP Trans disse que vai pedir à Justiça que multe e responsabilize o Sindimotoristas por entender que ele participou sim dos atos e que ele ocorreu sem aviso prévio, como pede a legislação. A SP Trans também vai pedir à polícia e ao Ministério Público que investigue esses atos. As empresas donas dos ônibus já lavraram boletim de ocorrência. Depredações, seja por qual motivo for, são lamentáveis e ocorrem ainda com frequência aqui na cidade de São Paulo. Só neste ano foram 215 casos. Vamos ver outros detalhes dessa história de hoje que prejudicou a população. Os atos de vandalismo começaram por volta das 7h30 da manhã. De acordo com a SP Trans, um grupo não identificado parou o ônibus no viaduto Diário Popular, esvaziou os pneus e cortou as correias dos motores.
A polícia foi chamada, mas quando chegou não encontrou mais ninguém. O Sindicato dos Motoristas disse que os ônibus foram vandalizados durante um protesto de motoristas desempregados, mas não soube informar a motivação deles. A circulação em 33 linhas ficou prejudicada até mais ou menos 10 da manhã. Para os passageiros, o caminho para o trabalho ficou ainda mais demorado. Para chegar ao trabalho? Vou agora pegar outro ônibus para ir trabalhar. A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como dano e paralisação de trabalho de interesse coletivo e que a SP-Trans tem 6 meses para entrar com representação criminal. Foi preso hoje à tarde o terceiro PM que participou da perseguição, que terminou com a morte de 2 suspeitos em Santo Amaro, zona sul da capital. Imagens gravadas por testemunhas mostram os PMs atirando dezenas de vezes em 2 rapazes dentro de um carro. O policial sentado no banco traseiro da viatura da Corregedoria foi levado ao departamento de homicídios para prestar depoimento. Segundo a polícia, ele ficou calado e, mesmo assim, deixou o prédio preso. O soldado dirigia a viatura e ficou no carro, enquanto os 2 colegas, o sargento André Chaves da Silva e o soldado Danilton Silveira da Silva, cercavam 2 suspeitos na quarta-feira em Santo Amaro, zona sul da capital. O cerco foi gravado e as imagens viralizaram na internet. Os policiais atiraram muitas vezes para dentro do carro onde estão os 2 suspeitos. A cena é rápida e violenta. Uma testemunha conta o que viu. Quando eu olhei, eu achei que eles iam se render, mas quando eu olhei, o moço já desceu, uma arma na mão, e foi quando já coloquei a mão na cabeça e me joguei no chão ali do ponto. No corpo de Vinícius Alves Procópio, os peritos encontraram 23 marcas de tiros. Em Felipe Barbosa da Silva, havia 27 perfurações. Ontem, a pedido da Corregedoria da PM, a Justiça Militar decretou a prisão preventiva dos 2 PMs filmados enquanto atiravam. Nesse caso, por fraude processual, por terem mentido no depoimento. Hoje, o Tribunal do Júri decretou uma nova prisão dos policiais que participaram da perseguição na zona sul da cidade na quarta-feira passada. Agora, eles vão ficar presos por 30 dias, enquanto são investigados por duplo homicídio. Segundo a investigação, os 2 rapazes mortos nunca tinham sido presos. Parentes foram hoje até a ouvidoria da polícia. A mãe de um dos rapazes disse que ficou surpresa dele estar em ocorrência. Eu fiquei surpresa porque ele nunca foi de fazer esse tipo de coisa. Para mim foi assim, uma surpresa muito, muito grande. A viúva de um dos mortos contou que o marido fez uma ligação de despedida enquanto estava sendo perseguido pela polícia. Ligou, desesperados os 2, falando que eles iriam morrer, falando que ia lá muita gente, que eles iriam morrer, que eles iriam morrer. O que chama atenção é exatamente o número de contundentes de disparo. Beira uma execução. Precisa apurar, mas as imagens, elas mostram um ânimos ali de querer resolver o problema, né? De justiçar a atividade criminosa, né? E isso não é permitido. Com os rapazes, a PM apreendeu 2 revólveres. A perseguição a eles começou depois de um assalto a um motorista. A vítima disse que um dos suspeitos tinha uma pistola. No bolso de um dos mortos, os investigadores encontraram um cartucho de pistola. Mas essa arma não foi encontrada. Os PMs disseram que na hora da abordagem, um dos rapazes tentou sair do carro com uma arma na mão e que eles revidaram. A Polícia Militar informou que não compactua com desvios de comportamento e se mantém diligente em relação às denúncias ou indícios de transgressões ou crimes cometidos por seus agentes. Pela 5ª vez este ano, o gás de cozinha ficou mais caro. O reajuste de quase 6% foi anunciado pela Petrobras e começou a valer hoje para as refinarias. Só que o consumidor final, você que usa gás aí todos os dias, já sente esse aumento no bolso. O preço médio do botijão é o maior do ano. A caminhonete saiu cheia da distribuidora. Os botijões de gás de cozinha vão abastecer os moradores e comerciantes do Capão Redondo. O preço na placa está desatualizado. É que hoje tem aumento. De novo. A gente acompanha na medida do possível para nós também podermos trabalhar, né? Senão a gente for aumentar mesmo 5%, 5,9% que aumentou, vamos dizer. Se eu for acompanhar isso,
aí nós não conseguimos vender, né? Nessa outra distribuidora, aqui na Avenida Comendador Santana, o gás saía por R$ 85. O botijão de 13 quilos aqui no estado tem subido de preço mês a mês. Em janeiro deste ano, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, o consumidor tinha que desembolsar R$ 76 pelo produto. Agora, o preço médio é de R$ 84,58, um aumento de R$ 8,45 em 6 meses. Essa é a quinta vez que a Petrobras aumenta os preços para as refinarias este ano. Dessa vez o aumento é de 5,9%. Mas para o consumidor final pode ser ainda maior. E a causa está bem longe daqui. O preço está subindo porque o petróleo, que é a matéria-prima do gás de cozinha, está em alta no mercado internacional. O mercado mundial está aquecido, ele está recuperando, isso que está demandando o produto, que é o petróleo, energia de forma geral, e isso é um fenômeno mundial. O dólar até caiu 5% nesse mesmo período, mas o barril de petróleo Brent, desde 1º de janeiro até hoje, ele subiu 41%. Para o economista, ainda vai demorar para que o consumidor tenha algum alívio na hora de comprar o gás de cozinha. O que a gente tem que torcer é que a economia brasileira volte aos trilhos, que ela volte a crescer com uma base sustentável de tal forma que o real se aprecie face ao dólar, ou seja, que o dólar caia e que esse custo de uma commodity internacional fique mais barata em reais para nós brasileiros. O Gabriel cuida dessa padaria e restaurante, um negócio pequeno de família. A hora que a gente chegou, ele tinha acabado de comprar um botijão e teve uma péssima notícia. E o rapaz falou que vai aumentar mais, né? Ele te avisou já? Avisou. O que ele falou pra você? Ele falou, Gabriel, vai aumentar o gás a partir de amanhã. A dona Solange é cliente do Gabriel e diz que não compra gás faz tempo. Economiza o que tem, do jeito que dá. E busca alternativas. Eu quase não cozinho em casa, né? Porque eu não tenho dinheiro para pegar, né? Aí fica difícil, né? Pesa mesmo no bolso, né? A Petrobras disse que o alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que não tenha risco de desabastecimento no país e que os impostos também aumentam o preço final ao consumidor. Olha só, uma carreta com 32 toneladas de ácido clorídrico tombou hoje na rodovia Regis Bittencourt, perto da cidade de Cajati. O acidente foi por volta das 7 da manhã. O motorista da carreta teve apenas ferimentos leves, mas a carga tóxica se espalhou pela pista e atingiu o rio Jacupiranguinha. Muitos peixes morreram. A Defesa Civil de Cajati recomendou que a população evite contato com a água até que os técnicos avaliem o tamanho da contaminação. Por causa do acidente, a Regis Bittencourt foi interditada nos 2 sentidos. A pista em direção a São Paulo foi liberada ainda pela manhã. No sentido Curitiba, o trânsito foi liberado só no meio da tarde e o congestionamento chegou a 14 quilômetros. Agora é hora de saber como é que fica o tempo nessa última semana do outono. Anny, já chegou o outono chegando ao fim já? Boa noite. Passou rápido, né, Alan? Boa noite para você. Boa noite a todos. Fim de semana já foi bem frio, né, gente? Nessa última semana de outono teremos temperaturas já da nova estação. O inverno começa na próxima segunda-feira, dia 21 de junho, à 00h32. E essa madrugada vai ser fria de novo. A terça pode começar com mínima de 12 graus. E até o meio da tarde também não sobe muito, não deve passar aí dos 23 graus sem chuva. Amanhã o tempo fica firme em todo o estado de São Paulo. Olha aqui o nosso mapa, todinho amarelinho. E mesmo com o sol, as temperaturas não vão subir muito. No interior, por exemplo, em Dracena, 29 graus. Em Jales, 28. Franca e Bertioga, 25. Jaú, 26. Itapeva, 22. E Campos do Jordão, 20 graus. Temperaturas agradáveis também, toda a grande São Paulo, Guarulhos e Barueri, máxima de 24. Cajamar e Suzano, 22. São Bernardo do Campo, 21. E Cajamar com essa mínima aqui, olha só, de 12 graus, vai estar friozinho também. Friozinho mesmo. E ao longo da semana, alguma mudança, Anny? Olha, Alan, no máximo que a gente vai ter na sexta-feira é uma chuva, mas mesmo assim não é muita coisa não, tá, gente? Olha aqui, 5 milímetros é bem pouca. Até lá, os dias vão ficar bem parecidos, com sol, sem chuva. No máximo também uma garoinha, que é 1 milímetro na quarta e na quinta-feira. É isso, aquela garoinha de leve nas madrugadas geladas e as tardes com temperaturas agradáveis. Amanhã, máxima de 23. Pode ser a tarde mais quente da semana, porque na quarta e na quinta máxima de 19, na sexta-feira 21.
Nesse momento, a temperatura nos termômetros é de 15 graus, mas na pele a gente sente frio de 12 graus. Tá já frio, né? Essa semana. Tá friozinho, mas tá bom. É isso. Tá chegando o inverno, tem que esfriar mesmo. É isso, Alan. Até amanhã. Até amanhã, Ani. Agora, futebol. Os times paulistas continuam oscilando neste começo de Brasileirão. Na rodada do fim de semana foram 4 jogos e nenhuma vitória. Não, esse espírito que nós estamos desenvolvendo, eu já falei para todos, dá para ver no olho, vamos. Esse momento empolgado do Silvinho, técnico do Corinthians, rolou depois do fim do clássico contra o Palmeiras. O empate por 1-1 foi recebido de forma mais entusiasmada pelo lado alvinegro da história. Tem que respeitar. Então isso daqui pesa e eu tenho certeza que esse campeonato nós vamos conquistar coisas grandes e em silêncio para poder conseguir coisas maiores lá para frente. Para o Palmeiras ficou uma ponta de decepção. Não só pelo time ter saído na frente e depois cedido o empate, mas por até ter marcado o segundo gol com o William, que em seguida foi anulado pelo VAR. Não acho que o resultado seja justo. Fico com a sensação que perdemos 2 pontos hoje. Quem também não deixou uma impressão legal foi o Santos. O empate por 0-0 em casa contra o Juventude decepcionou, não só pelo resultado. O desempenho também foi ruim. E o que dizer do São Paulo, hein? Há 3 semanas, os São Paulinos estavam super empolgados com a conquista do Campeonato Paulista. Agora estão preocupados com o fraco início do time no Brasileirão. 3 jogos e nenhuma vitória. Só 1 ponto conquistado, nenhum gol marcado. Ontem, derrota para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte por 1-0. Campeonato Brasileiro muito difícil, mas é uma maratona, não é uma carreira de 100 metros. Nessa maratona, o paulista que largou melhor foi o Bragantino. Tá invicto, 5 pontos. O último deles conquistado ontem, no empate com o Fluminense por 2-2. Na quarta-feira, o Braga vai tentar manter a invencibilidade contra o Corinthians. No mesmo dia, tem São Paulo e Chapecoense e Juventude e Palmeiras. Na quinta, o Santos pega o Fluminense no Maracanã. Tem tempo ainda para se recuperar, né? Vamos agora aos comentários nas redes sociais. Você comentando através da hashtag SP2. Aumentou gás de cozinha, combustível e energia elétrica nesse momento tão crítico, com tantos desempregados. A mensagem do Geraldo. Afonso, o trânsito aumentou, pena que os cuidados com a pandemia estão diminuindo. Marcão, Alan, tá osso aguentar esse frio, só assim mesmo para aguentar, tá todo encapuzado ali. E o Newton, hoje, Dia Mundial do Doador de Sangue, fui na Fundação Pro Sangue, fiquei feliz porque vi muitas pessoas doando sangue, tá aí a contribuição do Newton. O SP2 fica por aqui, as reportagens estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30 e no G1 você encontra mais informações sobre a Covid-19. Boa noite e até amanhã. SP TV, segunda edição. Oferecimento Uninove. Matricule-se agora e já ganhe 10 GB grátis por mês.